boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Terror na França. Continuam as buscas pelos responsáveis pelo atentado à revista francesa Charlie Hebdo, que terminou com 12 mortos. Eles foram vistos hoje em um carro branco e portavam armas em uma rodovia no norte do país. O clima na França é de tensão e medo. Hoje ocorreu um tiroteio contra um grupo de policiais em Montrouge, na periferia da capital francesa. Uma policial municipal morreu. Um dos autores dos disparos foi preso. O outro conseguiu fugir. No leste do país, uma explosão criminosa ocorreu diante de um restaurante árabe. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o atentado de ontem. Desde o ataque contra Charlie Hebdo, mesquitas muçulmanas foram atacadas na França. Ontem, a polícia identificou os 3 suspeitos do ataque à revista. São eles os irmãos Cherif Said Gauche, que nasceram na capital francesa, e Hamid Mourad, que teria ajudado na fuga e já se entregou à polícia. O trio seria militante de um movimento fundamentalista islâmico. Os outros 7 suspeitos de envolvimento com o trio foram detidos para interrogatórios. E vamos agora com as informações do trânsito. Segundo a CET, São Paulo tem neste momento 8 quilômetros de lentidão. Começamos pela ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito flui muito bem para o motorista, assim como à esquerda do vídeo, para quem vai ali no sentido da Radial Leste. Agora temos imagens da Radial Leste. À direita, no sentido bairro, o trânsito flui bem, está um pouco parado nesse horário por conta de algum semáforo, mas flui bem. Assim, do outro lado, à esquerda do vídeo, no sentido centro, flui ainda melhor. Vamos agora ao corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito está carregado para o motorista nesse fim de tarde. Acima do vídeo, ali quem segue para o centro da cidade, flui bem. E fechamos o nosso giro de trânsito com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP, bem pertinho da TV Gazeta. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito flui muito bem. Já do outro lado, o motorista começa a encontrar lentidão nesse horário. Lembrando que o rodízio de carros está suspenso até segunda-feira. Ônibus voltam a circular normalmente pelo Grajaú, na zona sul de São Paulo. Ontem à noite, 4 coletivos foram queimados na região. Os ataques aconteceram ontem por volta das 8 da noite, na Avenida Belmira Marim, uma das mais importantes da região. 10 pessoas teriam participado dos incêndios aos coletivos. O terminal Grajaú foi fechado, o que prejudicou milhares de pessoas. Os passageiros tiveram que concluir o trajeto para casa a pé. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque. Prefeito Fernando Haddad sanciona a proposta que permite o parcelamento de dívidas com o município. De acordo com o decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, pessoas físicas e jurídicas poderão dividir o pagamento de tributos atrasados em um período de até 10 anos. O programa, que recebeu o nome de PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, vai oferecer ainda descontos de até 85% dos juros da dívida e de 75% da multa caso o pagamento seja feito em uma única parcela. A ferramenta tem como objetivo aumentar a arrecadação dos cofres públicos, mas ainda não há estimativa de quanto São Paulo irá arrecadar com o programa. O PPI não era utilizado pela Prefeitura desde 2011. Sabesp é autorizada a multar consumidores que gastarem água demais na Grande São Paulo. O cálculo da sobretaxa valerá sobre a água consumida a partir de hoje. E a cobrança para quem exceder o limite de consumo já virá na fatura de fevereiro. A conta média de consumo será feita levando em consideração o período entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Quem exceder o consumo em até 20% da média pagará uma multa de 40%. Quem exceder o consumo em mais de 20% será multado em 100%. A sobretaxa não será cobrada em relação ao esgoto. A estimativa é que a cobrança extra afete 440 mil consumidores. Estarão livres de multa pessoas com consumo inferior a 10 metros cúbicos mensais. E, além disso, a Arcesp determinou que a Sabesp fica obrigada a divulgar com 24 horas de antecedência os locais que poderão ter falta de água devido às manobras de redução de pressão feitas pela companhia.
E as pancadas de chuva de ontem conseguiram segurar a queda nos principais sistemas de abastecimento da Grande São Paulo. Com a chuva de ontem, o nível do sistema Cantareira se manteve estável e o volume dos mananciais segue com 6,8% nesta quinta-feira. O nível do Alto Tietê, que vinha caindo diariamente, também se manteve o mesmo graças às chuvas. O sistema opera com 11,7% desde ontem. O mesmo aconteceu no Guarapiranga, que permaneceu com 39,9% da sua capacidade total de ontem para hoje. Apesar disso, a situação hídrica continua crítica e as pancadas de chuvas típicas de verão não vêm sendo suficientes para melhorar o nível das represas. E depois dos temporais de ontem, a cidade teve a madrugada mais fresca do ano até agora. A mínima registrada hoje ao amanhecer foi de 19,6 graus. Mas agora à tarde os termômetros já dispararam outra vez e bateram na casa dos 32 graus. E a chuva já começou. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Todo o estado de São Paulo terá mais um dia típico de verão. Em todas as regiões paulistas, o predomínio será de sol, céu azul. À tarde, as nuvens ficam mais carregadas e aí pode chover forte. O calorão continua. Máxima amanhã de 36 graus em Presidente Bernardes, 36 graus também na cidade de Araraquara e na faixa litorânea, os termômetros vão bater na casa dos 35 graus durante a tarde. Segundo os meteorologistas, essa condição de sol, calor e pancadas de chuva não tem previsão para mudar. Vamos ver as temperaturas? A madrugada será fresquinha, 21 graus, mas amanhã à tarde a máxima chega aos 33. No fim de semana esquenta mais. Os termômetros vão alcançar os 34 graus no sábado e os 35 no domingo. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos a instantes. O ano começou com o fim da redução da alíquota do IPI. Por enquanto, muitas lojas vão manter os preços antigos dos carros que estão em estoque, a fim de impulsionar as vendas. Com entrada de 50%, taxa zero no financiamento. A promoção do mês passado continua em janeiro, para compensar a volta do IPI. Para o carro popular 1.0, a alíquota, que era de 3%, voltou para 7%. Para os carros com motor flex, a alíquota sobe de 9% para 11%. Os movidos só a gasolina pagavam 10% de IPI e agora voltam a pagar 13%. Para os carros com motor maior que 2.0, como não houve desconto, a alíquota permanece em 18% para os flex e 25% no caso dos movidos a gasolina. O desconto no imposto durou mais de 2 anos e meio. E mesmo com a volta do valor integral desde o dia 1º, o preço do carro zero ainda não subiu nas concessionárias. Esta reforçou o estoque em dezembro para aproveitar o IPI reduzido, que continua valendo para os clientes. Depois aumenta quanto em média? Em média 3%, depende da motorização e combustível. Mas alguns carros aumentaram mais, né? Carro popular 1.0, o aumento é um pouco maior, para 4%. Qual a sua expectativa, depois que acabar o estoque, quando o IPI voltar ao que era? Aí depende muito da montadora. Se ela continuar fazendo essas promoções com taxas, provavelmente, creio que não vai atrapalhar muito em vendas. Daniel procura um modelo flex com motor turbo. Fez a conta e descobriu que pode economizar R$ 1.500 se apressar a compra. Tendo em vista que eles têm ainda no estoque, podem passar pelo preço antigo, né, digamos assim, sem o IPI aumentado, acho que é uma boa oportunidade. E fica por aqui o Gazeta News dessa quinta-feira. As novas notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.